Olá, seja bem-vindo ao canal Leitura ao Vivo, o seu canal de leitura guiada. Na leitura de hoje, vamos continuar o livro de Pedro, do Novo Testamento da Bíblia, a partir do capítulo 1. E sem demoras, vamos direto para a leitura de hoje. Leitura do livro de Pedro, capítulo 1. Saudações de Pedro. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz, esperança da vida eterna. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma vida viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora. Guarda para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Eles mostrarão de sua fé e autêntica como o fogo prova e purifica o ouro. Assim sua fé está sendo experimentada e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenha visto, vocês o amam, e ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé e a salvação. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo, que neles estava ao predizer o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior. Foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. E agora essas boas novas lhes foram anunciadas por aqueles que preparam pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Aproveitando essa pausa, eu quero pedir a você que se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as nossas próximas leituras. Chamados para uma vida de santidade. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfazem os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos porque eu sou santo. Lembre-se de que o Pai é celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com as suas ações. Por isso, vivam com temor durante seu tempo como residentes da terra, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora nesses últimos tempos foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo vocês vieram a crer em Deus, depositam sua fé e esperança em Deus, porque ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória.
Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados quando obedeceram à verdade, tenha como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo o coração, pois vocês nasceram de novo não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Pois os seres humanos são como o capim. Sua beleza é como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. Portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual para que, por meio dele, cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Pedras vivas para a casa de Deus. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus, como dizem as Escrituras. Ponho em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês os que creem reconhecem a honra que lhe é devida, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, e também ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora recebem misericórdia de Deus. Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Se você tiver alguma dúvida ou tiver algum conselho ou reclamação e acha que pode melhorar algo no vídeo, deixe aqui nos comentários o que você acha melhor que podemos melhorar neste vídeo. Respeito pelas autoridades. Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente, pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o Rei. Instruções para os escravos. Vocês, escravos, submetam-se a seu Senhor com todo o respeito, façam o que ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel, porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito o mal, mas se sofrem por terem feito o bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês.
Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo, sigam seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém, não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. Instruções para as esposas. Da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Não se preocupem com a beleza exterior obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas depositavam sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do marido. Sara, por exemplo, obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Vocês são filhas dela quando praticam o bem, sem medo algum. Instruções para os maridos. Da mesma forma, vocês, maridos, honrem sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela, mas, ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe suas orações. Instruções para todos os irmãos em Cristo. Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem uns aos outros como irmãos. Mostrem misericórdia e humildade. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi por isso que vocês foram chamados e a bênção lhes será concedida. Pois, se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreiem a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Sofrimento resultante de fazer o bem. Quem é que desejará lhes fazer mal se vocês se dedicarem a fazer o bem? Mas, ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Lembrem-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for por vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, por meio do qual pregou aos espíritos em prisão, aqueles que, muito tempo atrás, desobedeceram a Deus quando ele esperou pacientemente quando Noé destruía sua embarcação. Apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio, e aquela água simboliza o batismo que agora os salva, não pela remoção da sujeira do corpo,
mas porque no batismo vocês declaram ter boa consciência diante de Deus. Ela é eficaz por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Agora, Cristo foi para o céu e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, e todos os anjos, autoridades e poderes se sujeitam a ele. A vida dedicada a Deus. Portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. Porque se vocês sofreram fisicamente, por Cristo deixarão o pecado para trás. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem: imoralidade e desejos carnais, farras, bebedeiras e festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Agora essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas, e, por isso, os difamam. Lembrem-se, porém, de que eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar a todos, vivos e mortos. Por isso as boas novas foram anunciadas até mesmo aos mortos, pois, embora estivessem destinados a morrer, como todo ser humano, agora vivem para sempre com Deus pelo Espírito. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e poder para todos sempre. Amém. Sofrimento resultantes de seguir Cristo. Amados, não se surpreenda com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegre-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por esse nome, pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. E, se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo, confiem em sua vida àquele que os criou, pois ele é fiel. Conselhos para os líderes e para os jovens. E agora, uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu, que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participarei de sua glória quando ele for revelada. Assim, peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição e não de má vontade, não pelo que lucraram com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo.
E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros e todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus e, no tempo certo, ele os exaltará. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce. A ele seja o poder para sempre. Amém. Saudações finais. Escrevi e enviei esta breve carta com a ajuda de Silas, a quem lhes recomendo como irmão fiel. Meu objetivo ao escrever é encorajá-los e garantir-lhes que as experiências pelas quais vocês têm passado são verdadeiramente parte da graça de Deus. Permaneçam firmes nessa graça. Aquele que está na Babilônia, escolhida, assim como vocês, lhes envia saudações, e também meu filho Marcos. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de amor. Paz seja com todos vocês que estão em Cristo. Antes de começarmos o livro de Pedro, eu quero pedir que você clique no botão de curtir se estiver gostando do vídeo, e caso não estiver gostando do vídeo, clique no botão de dislike. Agradeço você por chegar até aqui. Saudações de Pedro. Eu, Simão, Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que cresçam no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Crescimento na fé. Deus, com seu poder divino, concedeu tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência, e por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral o conhecimento, ao conhecimento do domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a devoção a Deus a fraternidade e a fraternidade o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Prestem atenção às Escrituras.
Portanto, sempre lhes lembrarei estas coisas, embora já as saibam e estejam firmes na verdade que lhes foi ensinada. E é apropriado que, enquanto eu viver, continue a lembrá-los, pois nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que, em breve, partirei desta vida, pois isso me esforçarei para garantir que vocês sempre se lembrem destas coisas depois de minha partida. Por que não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vida de nosso Senhor Jesus Cristo? Vimos com os próprios olhos seu esplendor majestoso, quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus, o Pai. A voz da glória suprema de Deus lhe disse: Este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Prestem muita atenção aos que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada, que iluminam um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe do coração de vocês. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. O perigo dos falsos mestres. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o Mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância, inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo, e sua destruição não tardará. Pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram, ele os lançou no inferno, em abismos tenebrosos, onde ficaram presos até o dia do julgamento. Não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, que proclamava a justiça, e 7 pessoas de sua família, quando destruiu com um dilúvio o mundo dos perversos. Mais tarde condenou as cidades de Sodoma e Gomorra e as transformou em montes de cinzas, como exemplo do que acontecerá aos perversos. Em contrapartida, resgatou-lo, tirando-o de Sodoma por ser ele um homem justo, afligido com as vergonhosa imoralidade dos perversos em seu redor. Sim, Ló era um homem justo, cuja alma justa era atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias. Vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações os que lhe são devotos, e ao mesmo tempo manter os perversos sob castigo até o dia do julgamento. Ele é particularmente severo com aqueles que seguem desejos e instintos distorcidos e desprezam a autoridade. Tais indivíduos são orgulhosos e arrogantes, e atrevem-se até a zombar de serem sobrenaturais. Já os anjos, muito maiores em poder e em força, não ousam apresentar diante do Senhor uma acusação de blasfêmia contra esses seres. Os falsos mestres são como criaturas irracionais, movidas pelo infinito, que nascem para apanhar e morrer. Nada sabem sobre aqueles a quem insultam, e como animais serão destruídos por sua própria corrupção. Praticam o mal e receberão o mal como recompensa. Gostam de se entregar à imoralidade em plena luz do dia. São uma vergonha e uma mancha no meio de vocês, sentindo prazer
enquanto participam de suas refeições. Cometem adultério com os olhos e abrigam o desejo insensável de pecar. Seduzem os instáveis e são bem treinados na ganância. Vivem sob maldição. Desviaram-se do caminho reto e seguem os passos de Balaão, filho de Beor, que amou a recompensa que receberia por fazer o mal. Balaão, porém, foi refreado em sua loucura quando uma jumenta que não fala o repreendeu com voz humana. Eles são como fontes secas ou a neblina levada pelo vento, e estão condenados às mais escuras trevas. Com palavras vazias proclamam sua grandeza imaginária e apelam para desejos carnais distorcidos a fim de atrair de volta ao pecado aqueles que mal escaparam de uma vida enganosa. Prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquilo que o controla. E quando alguém escapa da maldade do mundo ao conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois se deixa emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior que antes. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo, rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. Neles se confirmam os provérbios: o cão volta a seu próprio vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama. O dia do Senhor se aproxima. Amados, esta é minha segunda carta a vocês, e em ambas procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás e do que ordenou nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas, depois com água destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Logo, amados, não se esqueçam disto: para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Neste dia, ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. E lembrem-se que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Por isso que nosso amado irmão Paulo lhes escreveu: com a sabedoria que lhe foi concedida, ele trata dessas questões em todas as suas cartas.
Alguns de seus comentários são difíceis de entender, e os ignorantes e os instáveis distorceram suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Palavras finais de Pedro. Amados, vocês já sabem dessas coisas, portanto estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Como você chegou até aqui, eu peço que você deixe o seu comentário dizendo o que você achou mais impactante nessa leitura. E não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no botão de like. Livro de João. Introdução. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida, aquele que é a vida nos foi revelado. E nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamo-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente de sua alegria. Viver na luz. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz, e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. E sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele, deve viver como ele viveu. Um novo mandamento. Amados, não lhes escrevo um novo mandamento, mas um antigo que vocês têm desde o princípio, e a mesma mensagem que ouviram antes. E, no entanto, também é um novo mandamento, cuja verdade ele demonstrou, e vocês também demonstram, pois a escuridão está se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Se alguém afirma, estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão. Não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Escrevo a vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Escrevo a vocês, pais,
porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevo a vocês, jovens, porque venceram a batalha contra o maligno. Escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração e vocês venceram o maligno. Não se deve amar este mundo. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens estão não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Advertências sobre os anticristos. Filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir, e muitos anticristos já apareceram. Por isso, sabemos que chegou a hora final. Eles saíram de nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Mas vocês não são assim, pois o Santo lhes deu uma unção, e todos vocês conhecem a verdade. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e sabem que a verdade não produz mentira alguma. E quem é mentiroso? Aquele que afirma que Jesus não é Cristo. Quem nega o Pai e o Filho é o anticristo. Aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem reconhece o Filho tem também o Pai. Portanto, cuidem para que permaneçam em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Se o fizerem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai, e nessa comunhão desfrutamos a vida eterna que ele nos prometeu. Escrevo estas coisas para adverti-los sobre os que desejam enganá-los. Vocês, porém, receberão dele a unção, e ele permanece em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade, pois o que a unção lhes ensina é verdade e não mentira, e é tudo o que precisam saber. Portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam neles. Viver como filhos de Deus. Agora, filhinhos, permaneçam nele para que, quando ele voltar, estejamos confiantes e não nos afastemos dele envergonhados, porque sabemos que ele é justo. Também sabemos que todo o que pratica a justiça é nascido de Deus. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus. Porque não o conhece? Amados, já somos filhos de Deus, mas ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros, como ele é puro. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como ele é justo. Mas, quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus.
Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não permanece a Deus. Amem uns aos outros. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. O que amamos uns aos outros. Não sejam como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Portanto, irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama continua morto. Quem odeia seu irmão já é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Sabemos o que é o amor, portanto, Jesus deu a vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Com isso, saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com toda confiança e dele receberemos tudo o que pedirmos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. E este é seu mandamento, que creamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros, conforme ele nos ordenou. Aqueles que obedecem a seus mandamentos permanecem nele, e ele permanece neles. E sabemos que ele permanece em nós, porque o Espírito que nos deu permanece em nós. Como identificar falsos profetas? Amados, não acreditem em todo o Espírito, mas ponham-no à prova para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do Anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo, e de fato já está aqui. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o Espírito que está em vocês é maior que o Espírito que está no mundo. Eles pertencem a este mundo, portanto falam do ponto de vista do mundo, e o mundo os ouve. Nós, porém, pertencemos a Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não conhece a Deus não nos ouve. Desse modo, sabemos se alguém tem o espírito da verdade ou o espírito do erro. Deus é amor. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo para que, por meio dele, tenhamos vida. É nisso que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho, como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena. Deus nos deu seu Espírito como prova de que permaneceremos nele e ele em nós. Assim, além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele é Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor,
e quem permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo o medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Não amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Crer no Filho de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos a seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos, e seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus vence esse mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo foi revelado por meio de seu batismo na água e pelo derramamento de seu sangue. Não só porque da água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito, que é verdade, o confirma com seu testemunho. Temos, portanto, 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue, e as 3 concordam entre si, porque cremos que testemunho humano, certamente podemos crer no testemunho de Deus, que tem ainda mais valor. E Deus dá testemunho acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que esse testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na verdade, chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Conclusão: escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhes pedimos algo conforme sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Se alguém vir um irmão cometer pecado que não leva à morte, ore por ele, e Deus dará vida a esse irmão, que pecou de maneira que não leva à morte, mas há pecado que leva à morte, e não digo que se deva orar por aqueles que cometem. Toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora vivemos uma comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. Livro de João. Saudações. Eu, o presbítero, escrevo à senhora escolhido e a seus filhos, a quem amo na verdade, como fazem todos os que conhecem a verdade, porque a verdade permanece em nós e estará conosco para sempre. Graça, misericórdia e paz que vem de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estarão conosco os que vivemos na verdade e no amor.
Permaneçam na verdade. Fiquei muito feliz por encontrar alguns de seus filhos e ver que estão vivendo de acordo com a verdade, conforme o Pai ordenou. Agora, Senhora, peço-lhe que amemos uns aos outros. Não se trata de um novo mandamento. Nós o temos desde o princípio. O amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou, e Ele ordenou que amemos uns aos outros, como vocês ouviram desde o princípio. Digo isso porque muitos enganadores têm ido pelo mundo afora, negando a Jesus Cristo. Veio em corpo humano. Quem age assim é enganador e o anticristo. Tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos, tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receber a recompensa completa. Quem se desvia deste ensino não tem ligação alguma com Deus, mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho. Se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não o convidem a entrar em sua casa, nem lhe deem nenhum tipo de apoio. Quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice de suas obras malignas. Conclusão: tenho muito mais a lhes dizer, mas não quero fazê-lo com papel e tinta, pois espero visitá-los em breve e conversar com vocês pessoalmente. Então nossa alegria será completa. Saudações dos filhos de sua irmã escolhida. João 3. Saudações. Eu, o presbítero, escrevo a Gaio, meu amigo querido, a quem amo na verdade. Amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Alguns dos irmãos regressaram e me deixaram muito alegre quando falaram de sua fidelidade e de como você vive de acordo com a verdade. Eu não poderia ter maior alegria que saber que meus filhos têm seguido a verdade. Incentivo a Gaio. Amado, você é fiel quando cuida dos irmãos que passam por aí, embora não os conheça. Eles falaram à igreja daqui a respeito de sua amizade afetuosa. Peço que continue a suprir as necessidades deles de modo agradável a Deus, pois eles viajam a serviço do Senhor e não aceitam coisas algumas do que são de fora. Assim, nós mesmos devemos sustentá-los a fim de nos tornarmos seus cooperadores quando eles ensinarem a verdade. Escrevi à igreja sobre isso, mas Diótrefes, que gosta de ser o mais importante, se recusa a receber-nos. Quando eu for, relatarei algumas das coisas que ele tem feito, bem como suas acusações maldosas contra nós. Ele não apenas se recusa a acolher os irmãos, mas também impede outros de ajudá-los. E quando o fazem, ele os expulsa da igreja. Amado, não deixe que esse mau exemplo o influencie, mas siga apenas o que é bom. Quem faz o bem prova que é filho de Deus. Quem faz o mal prova que não conhece a Deus. Todos, incluindo a própria verdade, falam bem de Demétrio. Nós dizemos o mesmo a respeito dele, e você sabe que falamos a verdade. Conclusão: tenho muito mais a lhes dizer, mas não quero fazê-lo com pena e tinta, pois espero vê-lo em breve e então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Seus amigos daqui mandam lembranças. Por favor, envie minhas saudações pessoais a cada um dos amigos daí. Antes de continuarmos para o livro de Judas, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E vamos para a leitura do livro de Judas. Saudações de Judas. Eu, Judas, escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados por Deus, o Pai,
que os ama e os guarda sob cuidado de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor. O perigo dos falsos mestres. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que, de uma vez por todas, foi confiada ao povo santo, pois alguns indivíduos perversos infiltrarão em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Ainda que já saibam dessas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Também lhes lembro os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a que pertenciam. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia do julgamento. E não se esqueçam de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, cheia de imoralidade e de perversão sexual de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. Da mesma forma, essas pessoas, afirmando ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam dos seres sobrenaturais. Mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas: "O Senhor repreenda." Isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem. Como criaturas irracionais, agem segundo seus instintos e, desse modo, provocam a própria destruição. Que aflição os espera, pois eles seguem os passos de Caim, enganam outros por dinheiro, como Balaão, e perecem em sua rebelião, como Corá. Quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento, participam de suas refeições de celebração do amor do Senhor, são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Sim, são como os pastores que só se preocupam consigo mesmos, como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva, como árvores no outono, duplamente mortas, porque não dão frutos e foram arrancadas pelas raízes. São como ondas violentas no mar, espalhando espuma de seus atos vergonhosos, como estrelas sem rumo e condenadas para sempre à mais profunda escuridão. Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo: "Ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos para julgar a todos. Convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. São murmuradores e descontentes que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos. Contam vantagem em alta voz e bajulam outros para conseguir o que querem." Apelo à fidelidade. Amados, lembrem-se do que previram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles lhes disseram que nos últimos tempos haveria zombadores cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não têm neles o Espírito. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé, orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus.
enquanto aguardam a vida eterna que o nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros, ainda, tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Oração de louvor. Toda a glória seja àquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito. A sua presença gloriosa, toda a glória seja àquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. E assim, com esta passagem, encerramos a nossa leitura de hoje. Eu agradeço a você que chegou até aqui e te peço que você clique no like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. Eu vou ficar por aqui e espero você na nossa próxima leitura, que é uma leitura que eu espero ser a mais impactante, tanto para mim e espero que seja para você. Apocalipse. Essa leitura de amanhã faremos juntos aqui no canal Leitura ao Vivo. Até mais.